O nível de insanidade é tão grande, mas tão grande, que chegou a hora de um psicólogo botar ordem nessa bagunça. Nesse vídeo eu vou fazer algo que eu não costumo fazer por interesse pessoal, mas por dever de ofício. É preciso colocar os pingos nos is definitivamente. Na última terça-feira, ocorreu o tal do debate entre o Juliano Casarré, uma psicanalista, e um jornalista consultor em equidade de gênero e raça na Globo News. Exatamente. Eu perdi alguns minutos da minha vida para assistir a cama de gato que montaram para o Casarré e agora eu vou analisar ponto por ponto dessa palhaçada toda. Fica aqui até o final que você vai entender tudo de cada detalhe, cada vírgula que aconteceu ali. Primeira coisa, eu quero começar esse vídeo aqui com uma crítica ao Casarré. O Casarré, ele pisou nesse covil de cobras de um jeito que ele não deveria pisar, que é o jeito que ele é, ou seja, desarmado, sem máscara, sem malícia. Isso é um erro? Por um lado sim, por outro não. Sim, porque a finalidade de um debate, de uma disputa de ideias, nunca é a verdade dos fatos, mas sim o convencimento da plateia. E aqui está o erro do Casarré. Ele não foi preparado para o debate. Esse é o ponto central da minha crítica ao Juliano. Para quem não sabe, o Casarré é sim um homem bom, um homem muito bom. Uma das poucas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, que eu posso afirmar para você com todas as letras, trata-se de um homem bom, de uma pessoa verdadeiramente boa, de um coração ímpar. Quem convive com o Casarré sabe muito bem disso. Mesmo com toda a fama, mesmo com todo o talento, ele é um cara super simples, generoso pra caramba, tá? E que tem uma característica, pessoal, que é rara hoje em dia. Uma característica raríssima. É um cara puro, bicho. Um cara de um coração puro. E olha só, eu tô no consultório há 10 anos atendendo pessoas e eu conheço gente que não presta pelo branco do olho. E o Casarré, ao contrário da maioria das pessoas hoje em dia, é um cara que tem zero malícia. Eu já testemunhei isso de perto, tá? E eu posso te afirmar, zero malícia, um coração de criança, eu diria. Agora veja bem, eu não estou falando isso para defender o Casarré ou porque ele é meu amigo, mas porque é o que é. E para ser mais sincero ainda, eu aposto minhas 2 bolas que ele não queria estar de modo algum nesse lugar, no epicentro de toda essa polêmica, tá, que criaram em torno do evento dele. Segundo ponto, tanto a psicanalista quanto o consultor de gênero estavam ali completamente armados. Esse debate foi uma verdadeira arapuca que armaram para o Juliano. Claro que foi. Dá uma olhada nesse trecho do suposto debate e eu vou te explicar logo em seguida. Você anunciou esse curso, a internet veio abaixo, você foi super criticado. O curso, você descreve ele como o maior encontro de homens do Brasil e que tem como lema: o mundo precisa de homens que assumam o seu papel. Colocando esse contexto de violência contra as mulheres, de epidemia da violência contra as mulheres no Brasil, que tipo de homem que o seu curso pretende formar? Presta atenção como se trata de uma pergunta indutiva que já maximiza a violência contra a mulher e correlaciona o evento que o Casarré vai fazer com o tema violência contra a mulher. Talvez você não saiba, mas o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, que só em 2025 registrou mais de 35 mil homicídios, em que mais de 90% dos mortos são homens. A palavra feminicídio, hoje, ela é usada como fonte de manipulação mental por ativistas que querem que você acredite que homens matam mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. Esse, inclusive, é o efeito psicológico que a palavra feminicídio produz na massa. É como se no Brasil fosse comum um homem mirar uma mulher na rua e, motivado por um ódio de gênero, presta atenção, um ódio de gênero, resolvesse violentá-la. Não por nada, mas pelo simples fato dela não ter um pênis, dela ser mulher. É isso que esse pessoal quer que você pense ao ouvir a palavra feminicídio, que homens assassinam mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Mas, Thiago, a violência contra a mulher não é real no nosso país? Sem sombra de dúvida, tá? Mas ninguém se assusta mais, galera,
com o fato de que, seja homem, seja mulher, o Brasil registra mais de 35 mil homicídios por ano? Onde foi parar a sensibilidade humana de vocês, porra? Acontece que essa é uma das melhores estratégias para manipulação comportamental de massa, ou seja, maximizar um recorte da realidade tentando te convencer que essa é toda a realidade. É isso que as ideologias fazem. A pergunta que o Casarré deveria fazer no debate, e não fez, é uma só. Só a vida de mulheres importa? Vocês querem mesmo provocar uma guerra entre os sexos, dividindo, né, e colocando contra aqui homem e mulher? Qual o interesse de vocês nessa divisão? Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Porque para vocês, só a das mulheres importa. E agora a pergunta que eu faço a vocês, ativistas, é a seguinte: se vocês são tão contrários mesmo à violência contra a mulher, se todos nós, todos, sem exceção, somos contrários à violência contra a mulher, e eu me incluo nessa pauta, obviamente, que tal então a gente parar com esse sectarismo babaca e partirmos para uma campanha de massa? Isso mesmo, uma campanha de massa pró-legalização irrestrita do porte de arma de fogo para todas as mulheres. O que você acha? Se vocês toparem, eu sou o primeiro da fila. Bora? Imagina só como seria, né? Como lá em Israel, as meninas de 15 anos de idade andando com uma R15 pendurada no pescoço. Imagina, aqui no Rio de Janeiro, as mamães podendo levar os seus filhos tranquilas na escola com um 556 pendurado na bandoleira. Que tal, hein? Vocês não querem acabar com a violência contra as mulheres? Então, tá aí uma solução. Porte irrestrito de arma de fogo para todas as mulheres. Mas não, vocês ativistas, vocês não querem resolver o negócio. Vocês não querem resolver o problema. Vocês gostam mesmo é de todo esse circo que tira cada vez mais a liberdade individual das mulheres se defenderem para elas colocarem, olha só, a defesa delas na mão de quem? Na mão de quem? Do Estado. Vocês não são nem nunca foram pró-mulheres. Não são feministas porra nenhuma. Vocês são pró-ditadura. Presta atenção, vocês são a favor de totalitarismo. Isso sim, totalitarismo, é isso que vocês gostam, porra. E o pior, a maioria não passa de idiota útil no meio desse processo de supressão das liberdades individuais. Presta atenção, vocês estão servindo como massa de manobra para colocar cada vez mais poder na mão do Estado. E o que vai acontecer depois? Você coloca poder na mão do Estado e depois vocês são escravizados por ele, porra. Outra coisa aqui que eu preciso pontuar. Podem modificar as palavras, modificar o significado das palavras, modificar os discursos de vocês. Mulher é mais fraca do que homem e ponto final. Nenhuma mulher pode fisicamente contra o uso da força de um homem, a não ser que ela esteja com uma R15 pendurada no pescoço. E olhe lá, essa é a realidade, não tem discussão. Porque veja bem, numa suposta guerra entre homens e mulheres, essa guerra que vocês, ativistas, feministas, progressistas, impulsionam, vocês estariam dizimadas, as mulheres estariam dizimadas. E o feminismo nada mais é do que a afirmação de que as mulheres, sim, são mais frágeis do que os homens, tá certo? De que a espécie humana, dentro da espécie humana, no quesito força, as mulheres estão e sempre estarão em desvantagem, meu Deus do céu. É agora que a discussão começa a ficar interessante e que você vai compreender como essas pessoas não têm capacidade alguma para resolver os problemas que elas acham que dão conta de resolver. Quando o assunto é proteção à mulher, essa proteção só pode ser feita por um homem. Aliás, por um homem bom. Eu tenho absoluta certeza que se alguém aí dentro do estúdio da Globo News resolvesse causar algum dano, algum mal às senhoras, Dona Vera e Dona Júlia, o Casarré, esse cara aí que vocês tentaram fritar no debate, ele seria o primeiro a arrancar a jugular de um suposto agressor. Agora, vocês não se perguntam por quê? Por que ele faria isso? Sabe por quê? Porque ele sabe que o mais forte deve dar a vida pelo mais fraco. Por quê? Porque ele é católico, porra! E é isso que a igreja sempre ensinou. Presta atenção aqui. Essa onda de ataque contra mulheres, ela é impulsionada pelas pautas feministas. Eu vou te explicar por quê.
essa onda de violência contra a mulher, se tem que cair na conta de alguém, tem que cair na conta do feminismo. Porque é o feminismo que coloca homem e mulher num plano de igualdade. Quer dizer, se vocês impulsionam essa ideologia de merda, manipulando as pessoas para acreditarem que homem e mulher são iguais, você acha mesmo que os homens vão respeitar as mulheres? Porque olha só, se um homem investir contra mim, eu não vou medir esforços para acabar com ele, porra. Por quê? Porque existe equiparidade de força, existe igualdade de força. Agora, se uma mulher, ao contrário, investir contra mim, seja de modo violento ou não, tá? Eu não vou fazer porra nenhuma. Por que eu não vou fazer porra nenhuma? Porque mulher é mais fraca, porra. Mulher tem carta branca nesse sentido. E contra o mais fraco, o uso da força é sempre uma injustiça. Agora, quem me ensinou isso? O feminismo? Quem me conscientizou do dever sacrificial em relação aos mais vulneráveis, aos mais fracos? O feminismo? As ideologias progressistas? Não, o cristianismo. Então aqui vai o meu conselho para vocês. A única coisa capaz de transformar o coração de um homem, o coração de uma mulher, não são políticas públicas, não é o aumento do poder coercitivo do Estado, não são as ideologias que vocês pregam, não é essa guerra de todos contra todos. A única coisa que é capaz de frear a maldade humana e o que impede, né, de que esse mundo vire um inferno a céu aberto é uma só, é o amor. Sim, o amor. A graça de Deus que opera no coração de homens e mulheres que entenderam que devem se responsabilizar moralmente pelas suas ações. Homens e mulheres que foram possuídos pela graça de Deus e que não temem em se sacrificar para dar a vida pelos seus irmãos, para dar a vida pelo marido, para dar a vida pela esposa, para dar a vida pelos filhos, para dar a vida, às vezes, por quem mal conhece. Vocês, Dona Vera e Companhia Limitada, vocês estão no caminho errado. Sinto dizer, vocês estão no caminho errado. Não existe paraíso aqui. E essa é a única forma de frear toda essa loucura e maldade. Essa é a única forma. Fortalecer a religião. Conscientizar as pessoas de que a guerra a ser combatida não é uma guerra contra o outro, não é uma guerra contra quem está fora. É uma guerra contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vileza, contra a nossa safadeza, contra esse desejo insano de construir um paraíso aqui, passando por cima de tudo e todos. Amar é dar a vida. Se vocês querem construir mesmo, de fato, né, como dizem que querem, uma sociedade mais justa, mais fraterna, tá certo? Comecem a olhar para aquele que amou de verdade, que amou até a última gota de sangue. E aprendam dele, com ele, que não veio implantar um paraíso terrestre, como vocês, a serviço de ativismo ideológico, tentam fazer, passando por cima das liberdades individuais. Mas ele veio mudar o meu e o seu coração. O meu e o seu coração. Nos trazer a notícia mais confortante que existe. Nós não existimos para esse mundo, mas para o paraíso. O céu não é aqui.